Concurso de analista tributário da Receita Federal. Será que essa prova é para você? Será que dá tempo entre auditor fiscal e analista tributário? Qual você deve escolher? E ponto mais importante, como você vai se preparar para o cargo de analista tributário? A nossa missão aqui é te mostrar por que é que eu acho que você deve escolher o cargo de analista tributário e como você vai se preparar para esse concurso, tá certo? Eu sou Bruno Bezerra, eu já fiz as duas provas do concurso da Receita Federal, fiz esse concurso também de analista tributário e estou aqui nesse canal trazendo dicas, sacadas de estudos para acelerar a sua aprovação. Se esse é o seu objetivo, já fique inscrito aí e ativa as notificações para você não perder os nossos próximos conteúdos. Olha só, por que é que eu acho que você deve escolher o cargo de analista, claro, dependendo de alguns critérios que nós vamos falar. O concurso foi autorizado e o edital vai ser publicado em até 6 meses. A autorização saiu no dia 3 de julho, ou seja, o concurso vai ter edital publicado até 3 de janeiro de 2027. Depois que o edital for publicado, nós temos entre 3 e 4 meses até a prova. Então, você vai ter, no máximo, uns 10 meses de preparação, se tudo sair conforme o planejado, que eu acredito que saia. O concurso trouxe 116 vagas para analista tributário e 30 vagas para auditor fiscal. Então, qual o cenário que nós temos? Prova devendo acontecer em até 10 meses. É um tempo curto, muito curto, para você ficar forte, para você sair do zero e ficar forte para o cargo de auditor fiscal. Porque são muitos conteúdos para se estudar. Nós temos aproximadamente 23 matérias que você tem que se preparar. Mais ou menos 380 aulas para o cargo de auditor fiscal. Para analista tributário, é um conteúdo menor. São menos disciplinas e a ementa de algumas delas também tem um conteúdo mais enxuto. Então, nós temos um conteúdo menor. Para analista, há mais vagas, quase o quádruplo de vagas, e quem vai fazer para o cargo de analista tributário não concorre com a galera mais pesada, a galera mais bem preparada que vai fazer para o cargo de auditor fiscal. Esses dois não concorrem, porque as provas tendem a ser no mesmo dia, assim como nos 2, 3 últimos concursos. Ou seja, você vai ter que optar por auditor ou por analista. Inclusive, muitas pessoas, historicamente, no concurso da Receita Federal, que passam são analistas tributários, né? Então, você tem mais chance, se você tiver mais no início da preparação, se você não estiver voando para analista tributário. Inclusive, na época, quando eu saí da odontologia, foi um dos primeiros concursos que eu fiz. Foi minha primeira aprovação, na verdade. Eu fui aprovado nesse cargo de analista tributário, na época, em terceiro lugar. Então, se ele serve para você, uma remuneração inicial de aproximadamente 14 mil, final de carreira chegando a 27 mil, podem ter outros benefícios que deixam essa remuneração um pouco maior, então começo de carreira pode chegar ali perto dos 15 mil, dependendo da sua lotação, se você estiver na fronteira, tem indenização de fronteira, é mais quase 2 mil reais líquidos, o inicial pode chegar por volta de 17 mil, a remuneração inicial final de carreira podendo chegar a 30 mil. E isso não quer dizer que você não possa fazer um concurso e depois pensar em outros maiores, usar como um concurso trampolim, usar como um concurso escada. Então, se eu tivesse mais no início da preparação, eu iria para esse cargo, e foi o que eu fiz lá atrás, inclusive, né, quando eu comecei a minha preparação para concurso público. Então, agora que você já entendeu aqui o contexto do concurso, vamos ver as matérias, como é que você vai se preparar, o que é que eu recomendo que você faça. Nós temos essas disciplinas que você vai ter que estudar. O último concurso foi dividido em prova de conhecimentos básicos pela manhã e prova de conhecimentos específicos na parte da tarde. Cada um com 70 questões, tá? Conhecimentos básicos pela manhã, conhecimentos específicos pela tarde. Essa foi a estrutura da prova objetiva. Não tinha peso diferenciado entre as matérias. E a prova discursiva, que foi uma questão discursiva, foi aqui na parte da tarde, tá? Foi na parte da tarde, junto com essa prova objetiva. E as matérias que podiam ser objeto de cobrança na prova discursiva eram justamente as de conhecimentos específicos: constitucional, administrativo, tributário e previdenciário, legislação aduaneira e legislação tributária federal. Vão vir conteúdos novos aqui nesse concurso? Vai. Pelo menos a reforma tributária, que lá no material do Estratégia Social, onde Estratégia tem a legislação tributária sobre o consumo, isso vai ser cobrado nesse novo concurso também. Perceba que
diferentemente de físicos estaduais e municipais, se você já fez algum concurso de físico estadual, municipal, você já deve ter percebido que tem uma discrepância muito grande de peso entre as matérias. Muitas vezes a legislação tributária representando ali 25, 30% dos pontos da prova. Aqui nós temos uma estrutura com pesos bem parecidos. Você tinha que fazer ali 50% de cada prova, da manhã e 50% da tarde, e não zerar nenhuma disciplina. O máximo de pontuação que nós tínhamos era 16, envolvendo duas matérias, tributária e previdenciária. E administração pública, inglês, raciocínio lógico, contabilidade com 10 questões. As outras matérias aqui que nós tínhamos analisando o concurso como um todo, português, inglês, matemática e raciocínio lógico, contabilidade, administração e tecnologia da informação. Aqui, fluências em dados é tecnologia da informação. Todas essas matérias comuns a os concursos fiscais também, físicos estaduais, municipais. A única que você pode achar diferente um pouquinho é inglês, mas foi cobrada, por exemplo, agora recentemente na Cefaz São Paulo, na Cefaz Mato Grosso. Então, não é uma matéria exclusiva da Receita Federal. E aqui dentro de conhecimentos específicos tem as disciplinas que, de fato, não são cobradas para físicos estaduais e municipais. Quais são elas? Previdenciário, a legislação tributária a federal, aqui no caso, imposto de renda, IPI, PIS, COFINS, e a legislação aduaneira, tá? O restante das matérias, mesmo que você esteja em dúvida, nossa, será que dá tempo de iniciar a preparação aqui para análise tributária? O restante das disciplinas você aproveita para concursos fiscais. Então, está vindo aí uma onda de físicos estaduais e municipais. Se você está em dúvida, minha recomendação é comece a sua preparação e comece aqui pelas matérias de analista, porque na pior das hipóteses, vamos supor, não, Bruno, cara, eu estou na dúvida. Você começando pelas matérias de analista, tudo se aproveita também para o concurso de auditor fiscal. Vamos supor que você consiga avançar rápido, termine todo o conteúdo de analista, fique forte. Bruno, agora eu quero ir para auditor, ainda não saiu o edital. Tudo que você estudou se aproveita, você vai avançar em outras 5 matérias do cargo de auditor fiscal, que são essas 5 que eu vou marcar aqui, que não foram cobradas para analista. Economia, finanças, auditoria, contabilidade pública e comércio internacional. Essa é a diferença entre o cargo de auditor e analista. Como eu falei, auditor por volta de 380 aulas, analista por volta aqui de 290 aulas que você vai ter que estudar para esse concurso. Então, a recomendação para você iniciar a sua preparação. Começa por essas 6 disciplinas aqui, que elas são básicas para a área fiscal e também para a Receita Federal. Você vai começar por português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, tributário, contabilidade e tecnologia da informação. Perceba que essas 7 matérias você vai estudar para analista, mas está estudando também para o estudo da Receita e está estudando também para outros físicos estaduais. E vamos supor, Bruno, mas eu já tinha estudado, por exemplo, constitucional e administrativo. Então, essas 2 matérias você vai passar para revisão. Aqui já é resumo, questão, 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 resumo, questão, 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 resumo. Já é outro esquema. Se você já terminou 1 ou 2 matérias, você já pode começar o seu ciclo com mais disciplinas. Você já inclui aí na sua preparação a legislação tributária sobre o consumo, a legislação aduaneira, você vai incluindo as outras matérias. Bruno, eu posso incluir logo de cara a legislação tributária sobre o consumo e a legislação tributária federal? Se você nunca tiver estudado o direito tributário, não recomendo, porque o direito tributário, ele vai te dar base para você estudar tanto a legislação tributária federal como a legislação tributária sobre o consumo, tá certo? O professor de legislação tributária federal, ele não vai explicar o que é fato gerador do tributo, ele não vai explicar o que é extinção do crédito tributário, ele vai dizer o local da ocorrência do fato gerador. Então, se você não tiver uma base de direito tributário, você pode até aprender, sim, a LTF, a LTC, mas você vai sofrer um pouco. Para quem está em dúvida, pode ser que alguém não saiba, o que é LTC? É a legislação tributária sobre o consumo. Isso aqui é a reforma tributária. Vou destacar aqui 3 legislações que você vai ter que estudar. A emenda 132 de 2023, isso aqui não foi cobrado no último concurso, mas vai ser cobrado no próximo. A Lei Complementar 214 de 2025. Bruno, eu pensei que essa lei era mais voltada para físicos estaduais e municipais. Não. Ela serve para todo mundo. Por quê? Porque lá tem o IBS, que se você já estuda para físicos estaduais, municipais, você já ouviu falar, que vai ser um tributo, que é um tributo de competência dos estados e dos municípios, mas tem também a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de competência da União. Então, isso aqui vai ser trabalhado pela Receita Federal. Inclusive, são primos aí, base de cálculo, fato, tudo quase igual ali desses dois tributos, né? Do imposto e da contribuição sobre bens
sobre bens e serviços. E a Lei Complementar 227 de 2026. Aqui tem muitos detalhes relativos ao processo administrativo, tributário do IBS, Comitê Gestor do IBS, enfim, tem várias coisas. Claro que essas leis têm outros detalhes, o imposto seletivo, várias mudanças no Código Tributário Nacional, em toda a legislação tributária, mas eu estou destacando aqui só os pontos mais importantes. Então, à medida que você for terminando qualquer matéria aqui do seu ciclo inicial, você já vai incluindo outras disciplinas dentro do seu planejamento. Não precisa você acabar o bloco 1 para você entrar no bloco 2. Nós fazemos assim com os alunos na mentoria. Terminou a matéria, nós já vamos incluindo outra disciplina na sua preparação, tá? Claro, saiu o edital, pode ser que nós tenhamos que começar já com um volume bem maior de disciplinas por conta da situação. E aí exige uma série de ajustes para saber o que é mais importante, o que é que pode ser cobrado na discursiva, quais são os assuntos mais cobrados pela banca que for definida. Acredito que aí no decorrer de agosto, setembro, sai a definição da banca examinadora, e aí eu estarei com vocês aqui para analisar todos os detalhes, tá? E aí você vai entrando direito previdenciário, e por fim, fica mais ali inglês, administração pública e administração geral. Essa é uma sequência que você pode seguir aqui na sua preparação. Uma outra inversão pode ser feita, como eu falei, dependendo da sua situação. Imagina que você já estudou aqui essa base, você já tinha estudado para FIIs estaduais e municipais. Então, eu já incluiria de cara as específicas da Receita. Incluiria a legislação tributária federal, a legislação aduaneira, o direito previdenciário e, se você não tiver estudado ainda, a legislação tributária sobre o consumo. Então, o estudo, o seu planejamento vai ser adaptado conforme a sua realidade. Quando chega um aluno para a mentoria, que ele já vem de outros FIIs estaduais e municipais, que já viu essas disciplinas comuns, já vamos entrar nas matérias específicas. Bruno, eu poderia começar já com legislação aduaneira no meu planejamento? Pode. Só que só toma cuidado para você, dependendo da quantidade de tempo que você tem disponível, se você tem pouco tempo, se você puser muitas disciplinas no início da preparação, vai ficar muito arrastada a sua evolução. E aí, diante disso, vai começando, monta o seu planejamento de estudos, você vai utilizar isso aqui. Nas matérias que você estiver vendo pela primeira vez, nas matérias em que você for iniciante, você vai fazer o feijão com arroz, TQR, teoria, questões e revisões. Nós não temos a banca definida ainda do concurso, né? Então, recomendo que você faça questões das 3 grandes bancas examinadoras. A FGV foi a última, Sebrasp e FCC também são concorrentes que podem organizar esse novo concurso, tá? Sobre a teoria, vai pelo PDF no que você conseguir entender, porque é um estudo mais ativo, é mais rápido, é mais eficiente. Bruno, videoaula, recomenda para as matérias que você tiver dificuldade? Então, por exemplo, eu tive dificuldade em contabilidade, eu só consegui entender pela videoaula. Quando eu consegui entender pelo PDF, eu ia por ele, é mais rápido. Quando você for para o vídeo, você vai ver que é mais demorado. Mas é necessário, sobretudo aqui nas matérias que nós não conseguimos entender só vendo ali o material escrito. Então, preze por pegar um material que tenha as duas opções. Na mentoria, nós utilizamos o material do Estratégia com os alunos. Todo o material da Coruja é incluído na preparação, tá certo? Sobre questões, como eu falei, das 3 grandes bancas examinadoras, vai fazendo ali blocos de 20, 30 questões toda vida que você tiver estudado o conteúdo, toda vida que você for revisar, e também faça revisões porque elas são fundamentais. No concurso público, no estudo para concurso, não adianta só nós aprendermos os conteúdos, era muito comum comigo. Eu estudava um assunto, entendia, fazia questão, acertava. Depois de um mês, quando eu ia fazer questões sobre aquele mesmo conteúdo que eu tinha ido bem, meu índice de acertos caía. Eu pensava que ia melhorar, mas ele fazia era cair. Por quê? Porque eu não tinha revisado os conteúdos. E se eu não revisei, eu esqueço. Então, nós precisamos não só aprender, mas memorizar os conteúdos, guardar na cachola. E o que é que vai nos fazer memorizar os assuntos? Revisão. E para revisão, nós podemos utilizar, claro, muitas baterias de questões, é a principal forma que nós temos para revisar, mas também utilizar um material sintético, como um resumo, um mapa mental, para eu ir fechando, aparando todas as arestas. Depois que eu já tiver mais avançado, você tem que partir para esses outros pontos aqui. Quando você tiver mais avançado, você tem que virar uma máquina de fazer questões. Porque quando você é um concurseiro iniciante, faixa branca, você gasta muito tempo com teoria. Imagina você estudando contabilidade pela primeira vez. Demanda muito mais energia, demanda muito mais tempo. Então, você faz questões e revisões quando você é um concurseiro iniciante? Faz. Mas você faz tantas quantas um concurseiro avançado? Não, o concurseiro avançado, faixa preta, ele já praticamente não tem
teoria nova para estudar. Ele está detonando aqui em muitas questões e em muitas revisões. E aí, quando você for ficando avançado também, você vai fazer o quê? Opa, agora eu vou aprofundar a jurisprudência de 3 matérias que as grandes bancas gostam demais: constitucional, administrativo e tributário. Pode pegar as últimas provas das 3 grandes bancas, você vai ver que elas pegam uma matéria dessa para Cristo, sempre sarrafo em jurisprudência. É importante que você fique forte nisso. Claro que no início da preparação, estou ainda fazendo base, não se preocupa com isso, que os professores já colocam nos materiais as jurisprudências mais importantes. Mas você chegou em outro nível, aí você vai começar a parar essas arestas, tá? Quando você estiver mais avançado também, você vai começar a detectar os seus pontos fracos. Opa, peraí, tem uma matéria que eu estou com 90%, mas tem outra que eu estou com 55%. Então não adianta eu ficar só revisando as que eu gosto, que é as que eu mais domino, que são as que eu mais domino. Eu vou revisar agora aquelas matérias em que meus índices de acerto são mais baixos, em que aquele assunto, por exemplo, você pode ser muito bom em constitucional, mas podem ter 1 ou 2 aulas de constitucional, tipo controle de constitucionalidade, em que você ainda não está bem. Aí você vai lá e reforça aquele tópico onde seus percentuais de acertos são mais baixos. Por isso que a gente controla em todos os alunos da mentoria todos os percentuais de acerto, separados por matéria, separados por aula, por conteúdo, tópico a tópico. Na plataforma, a gente tem todo esse controle para nós sabermos onde nós precisamos fazer o ajuste fino. E aí, você vai aprofundar também, claro, nas matérias mais importantes. No último concurso, nós não tivemos um peso diferenciado ali para a prova objetiva. Só que se nós percebermos, as matérias que foram objeto de cobrança na prova discursiva, que valia 30 pontos, elas precisam de um maior domínio. E foram cobradas 3 matérias dentro de uma única questão discursiva de direito para analista tributário. Foi tributário, previdenciário e legislação tributária. A questão envolvia as 3 disciplinas. Por isso, você deve dar uma atenção especial a essas matérias, tá? Claro, uma vez que definiu a banca, vamos olhar aqui as análises estatísticas, ver quais são os assuntos mais importantes, mais cobrados por essa banca. Aprofunda esse conteúdo. Não é que você vai estudar só o que é mais cobrado, mas eles devem ser aprofundados, tá certo? Todos esses pontos são muito importantes. E agora os 2 últimos que também são fundamentais. Antes dos 2 últimos, pessoal, no dia 23 agora de julho, no dia 23 de julho, eu vou abrir vaga para a mentoria em uma condição super especial, tá? Em uma condição inédita. E todas as informações vão estar lá no nosso grupo de WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ficar por dentro dessas condições especiais, vai ser um número limitado de vagas, porque o plano de estudos da turma é individualizado de acordo com a realidade de cada um, o nível, quantidade de horas, as dificuldades, as facilidades, as matérias que já estudou. Então, vai ser uma quantidade de vagas limitada. Se você quiser aproveitar e estudar comigo, só você entrar no grupo VIP, que no dia 23, às 9 da manhã, nós vamos colocar lá todos os detalhes, tá? No último concurso, foram vários analistas tributários aprovados da nossa turma. Inclusive, uns 4 ou 5 voltaram para a nossa turma de mentoria, tinham dado uma pausa nos estudos e estão se preparando agora para auditor fiscal, como, por exemplo, a Ana Pascucci, que foi 4º lugar, o Zenilton, Pedro Rigueto, a Luana Martins, vários alunos nossos da mentoria, a Nicole também foi aprovada, a Nicole não está de volta na nossa turma, mas a Nicole Pacheco também, foram vários analistas tributários e auditores fiscais também aprovados no último concurso da nossa turma de mentoria. Então, é só você entrar lá no grupo que você vai ficar por dentro de todos os detalhes. Os 2 últimos pontos, discursiva, muito cuidado. Não dá para negligenciar essa etapa da preparação. Só para vocês terem uma ideia, no último concurso, para o cargo de auditor fiscal, foram 230 vagas, corrigiram as discursivas de 3 vezes o número de vagas, ou seja, corrigiram as discursivas de 690 candidatos. 38% da turma que teve as discursivas corrigidas não conseguiu a pontuação mínima e foi reprovada no concurso. E tem muitos pontos em jogo, são 30 pontos de discursivas para analista e foram 60 pontos de discursivas para auditor fiscal. Ou seja, não dá para você negligenciar. Não dá para você começar a estudar discursiva se você não viu nem ainda tributário, constitucional administrativo. Mas depois, se você avançar nessas matérias, inclua isso na sua preparação, tá certo? E treine também estratégia de prova, porque a FGV, assim como a FCC fez agora no concurso da Cefaz São Paulo, da Cefaz Goiás, sobretudo na P1, elas fazem provas para não dar tempo de fazer tudo. Então, se você não tiver uma boa estratégia, você acaba no final tendo que chutar várias questões, desperdiçando ali uma preparação, podendo jogar tudo
por água abaixo. Então, você tem que também treinar simulados para ter uma boa estratégia de prova, certo? E na mentoria, nós incluímos todo o material do estratégia, inclusive com simulados, com preparação para a discursiva, tudo de que você precisa para fazer uma boa preparação aqui para o concurso, seja de analista tributário, seja de auditor fiscal da Receita Federal, tá certo? Então, coloca isso aí em prática, comece a sua preparação o mais breve possível, não perca tempo, porque você tem aí aproximadamente 10 meses no máximo, tá? Até a prova, se tudo sair conforme o planejado, que o edital é para ser até 3 de janeiro. Nunca se perdeu esse prazo, tá? Toda vida, no Poder Executivo Federal, o órgão tem 6 meses para publicar o edital, e sempre sai. Então, nós devemos ter. Meu chute é que esse edital saia lá para dezembro, e que as provas aconteçam mais ou menos em março ou abril. Essa é a minha expectativa. Claro que pode ser antes, pode demorar um pouco mais também, mas esse seria o meu chute aqui, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, deixa sua curtida, me diz aí nos comentários qual dos 2 cargos você vai fazer, e aguardo você lá no nosso grupo VIP de WhatsApp. Se você quiser conhecer os resumos esquematizados aí, material focado para você economizar até 80% do tempo na hora das revisões, vou deixar o link aí abaixo para vocês, tá? Forte abraço, bons estudos e aguardo vocês lá, pessoal. Até mais!